E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais uma explicação por aqui. Hoje a gente vai falar sobre um negócio assim quase mágico, que é a ponte invisível que conecta praticamente todos os nossos sistemas digitais modernos. Sabe quando você clica em algo e simplesmente funciona? Pois é, pensa nessa apresentação como um mapa mental gigante que a gente vai desvendar agora. Tem todo um universo de comunicação oculta rolando por trás das telas a cada segundo. Então, bora mergulhar direto nisso e entender o que realmente mantém a nossa internet rodando de um jeito tão fluido e surpreendente. E para a gente não se perder, olha só o nosso mapa de hoje. Vamos passar rapidinho por o que é middleware, a diferença entre sistemas legados e microserviços, a arquitetura por trás disso tudo, como a comunicação de fato acontece, a integração com plataformas e nuvem e, claro, um resumão para fechar todas nas pontas. Beleza, vamos começar pelo básico. Seção 1. Afinal, o que é middleware? A palavra que você precisa guardar aqui é ponte. O middleware não é onde a viagem começa, nem onde ela termina. Ele atua literalmente como aquele tradutor universal. Pensa só, quando você tem várias aplicações, cada uma escrita numa linguagem diferente, operando em sistemas que não têm nada a ver um com o outro, como eles se falam? Através dessa estrutura. Ele junta tudo de forma inteligente. Isso é um alívio enorme para quem desenvolve, porque permite inovar super rápido, sem precisar ficar construindo conexões na mão, linha por linha, a partir do zero, toda santa vez. Para ficar bem claro, imagina a seguinte situação. Você tem uma interface bonitona rodando aí perfeitamente no seu Windows, mas que precisa buscar uma informação vital lá num servidor robusto que roda Linux. Graças a essa camada intermediária, essa troca de dados acontece sem um menor atrito. E o mais incrível, quem está aí usando o aplicativo nem sonha que tem essa diferença toda de sistema operacional nos bastidores. Para o usuário, é só uma experiência única e contínua. Genial, né? E olha, essa invisibilidade toda é exatamente o que faz essa tecnologia estar operando ativamente em tudo que é lugar. Sério, sem isso, as conveniências digitais que a gente ama iam simplesmente parar. A galera de desenvolvimento de jogos, por exemplo, usa essa ponte para sincronizar áudio, gráficos e servidores em tempo real. Na eletrônica pura, são os engenheiros conectando sensores aos controladores. No desenvolvimento de software mesmo, as APIs usam o middleware para garantir que os dados entrem e saiam sem quebrar as ligações internas. Aquela transmissão em alta velocidade de um vídeo que você assiste sem travar depende 100% dessa estrutura. É o que liga o que você vê na tela com o servidor lá de trás. Evoluindo um pouco, vamos para a seção 2, sistemas legados contra microserviços. Aqui a gente tem um contraste histórico muito profundo. Lá nos anos 80, o middleware era basicamente um remendo de luxo, sabe? O objetivo era fazer um programa super novo, conseguir conversar com o sistema legado antigo. Justamente para evitar aquele pesadelo absoluto que seria reescrever todo o código original. Mas hoje, a história é outra. As aplicações não são mais aqueles blocos gigantes e travados. Elas são formadas por pequenos e dinâmicos microserviços. Sem o middleware de hoje em dia, a gente já tem que criar um módulo de comunicação específico para cada pecinha desse quebra-cabeça. Essa camada agora assume toda a bronca da conectividade. O resultado? As equipes de desenvolvimento ficam totalmente livres para focar no que realmente importa, a inovação e a lógica de negócios pura. Avançando no nosso mapa mental, seção 3, a arquitetura de middleware. Vamos abrir o capô e ver o que tem dentro. Dissecando essa anatomia, a gente vê que o sistema roda de forma perfeita com base em 8 componentes centrais. Vamos ver os 4 primeiros, que cuidam da estrutura. O console de gerenciamento é o cérebro da operação, te dando aquela visão geral bacana de todas as atividades e regras. A interface do cliente funciona como a porta da frente, por onde as aplicações externas chegam para conversar. Já a interface interna é como se fosse o esqueleto do próprio sistema, usando um protocolo exclusivo para manter todos os componentes bem coesos. E a interface da plataforma, de forma muito vital, é quem garante a compatibilidade absoluta, evitando qualquer atrito entre sistemas operacionais diferentes. Complementando essa arquitetura, temos mais 4 componentes, agora super focados em governança e segurança. O gerenciador de contrato é rigoroso, ele dita as regras. Se ele espera receber uma palavra e chega um número, nossa, ele dispara um alerta na hora. O gerenciador de sessões é quem constrói os túneis de comunicação seguros e anota todos os registros de atividade. O gerenciador de banco de dados é super ágil para estabelecer as conexões com vários repositórios diferentes. E, talvez o mais fascinante, o monitor de tempo de execução. Ele é o grande vigia, sempre rastreando o movimento dos dados e avisando sobre qualquer anomalia em tempo real para garantir que a rede seja sempre estável. Legal. Mas como as coisas conversam na prática? Vamos para a seção 4. Como funciona a comunicação.
Como a aplicação não precisa aprender toda a linguagem super profunda e complexa de um servidor lá do outro lado, a gente cria a necessidade de um meio de campo padronizado. É aí que os frameworks de mensagens entram de forma brilhante. Tecnologias que você já deve ter cruzado, como JSON, APIs REST e XML, fornecem exatamente essas interfaces padronizadas. Os dados são formatados de um jeito hiperprevisível. Então não importa se de um lado tem um código velho, confuso, e do outro uma linguagem ultramoderna. A mensagem é empacotada e lida com perfeita clareza por ambos os lados, quebrando qualquer barreira técnica. Vamos rastrear esse caminho para ver como funciona. Pensa no simples ato de enviar um formulário online num site. Passo 1, a solicitação nasce ali no seu navegador. O servidor web intercepta esses dados e, passo 2, já converte instantaneamente para um formato legível como o JSON. No passo 3, a mágica acontece. O servidor roda a lógica de negócios que ele precisa executar. E imediatamente, no passo 4, o servidor busca ou envia as informações para os bancos de dados ou outros microserviços associados. E todo esse ciclo complexo acontece em frações tão pequenas de segundo que geram aquela experiência de navegação simplesmente perfeita. Mas calma lá, que vai muito além da simples tradução. O software atua de um jeito muito ativo. Ele garante que os canais estejam blindados para que você possa transmitir senhas e dados sensíveis sem nenhum risco. Ele também age como um baita guarda de trânsito digital, gerenciando acessos para equilibrar a carga e evitar que um servidor caia durante aqueles picos enormes de acessos. Além disso tudo, ele ainda tem a sofisticação de classificar, filtrar e automatizar respostas, já entregando os dados limpos e prontos para o consumo imediato pelas aplicações. E onde é que isso tudo mora hoje em dia? Seção 5. Plataformas e computação em nuvem. Para esse ecossistema prosperar, ele usa plataformas bem robustas. O middleware da plataforma traz as ferramentas prontas. Ambientes de tempo de execução, tipo um AWS Lambda, preparam o terreno invisível para rodar o código. Servidores web, como o Amazon Lightsail, recebem os pedidos sem que você precise fazer toda aquela configuração manual chata. Até mesmo sistemas de gerenciamento que a gente conhece bem, como o WordPress, ou orquestradores como o Amazon Elastic Container Service, todos operam como conectores essenciais. É um pacote pronto e veloz para você escalar seus projetos. E na computação em nuvem é onde essa camada mostra o seu maior impacto. O objetivo hoje é você lançar aplicações totalmente nativas da nuvem, esquecendo que existem servidores físicos, cabos, salas de máquina. É essa camada invisível do middleware que abstrai totalmente essa complexidade esmagadora do hardware. Utilizar algo como o Amazon EC2 só é suave porque o middleware toma a frente, assumindo o trabalho pesado e garantindo que o seu foco continue única e exclusivamente em construir o software e inovar. Estamos chegando ao final. Seção 6. Resumo e reflexão final. Chegando ao fechamento de nossa análise, consolidamos a essência técnica dessa incrível ponte inteligente. Acompanhamos a evolução clara dela, deixando de ser apenas um curativo em sistemas legados lá do passado para se tornar a infraestrutura indispensável da era dos microserviços modernos. A gente viu o pipeline funcionar com aquela arquitetura pesada de 8 componentes, que asseguram desde o gerenciamento limpo até o monitoramento em tempo real. Entendemos como frameworks como o JSON criam essa fantástica linguagem universal de troca. E é por causa desse ecossistema todo que as plataformas modernas e o vasto mundo da nuvem podem operar de forma tão leve, integrada e segura. E tudo isso deixa um pensamento final fascinante para a gente. Pensa bem, praticamente toda a tecnologia inovadora, de serviços de jogos ultra-rápidos à complexidade das transações financeiras em nuvem, repousa nessa camada oculta de tradução e controle. Com o mundo digital se tornando mais fragmentado e operando com servidores pelo mundo todo, essa ponte invisível começa a sustentar quase que o peso total da internet. A responsabilidade dessas engrenagens cresce exponencialmente. Fica aí a reflexão. O que acontece quando essa camada se tornar a peça mais crítica de toda a internet global? Muito obrigado por acompanhar mais essa exploração visual com a gente até o fim e até a próxima.